Então, beleza, pessoal, para você que está assistindo depois, essa é a continuação da aula anterior, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre o estudo das mutações. Estudo das mutações é muito interessante. O que a gente vai ver aqui neste estudo? A gente vai ver as mutações que são somáticas, tá? E a gente vai ver as mutações que são germinativas. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que são mutações somáticas? Mutações somáticas são aquelas mutações que vão ocorrer em células somáticas, obviamente, né? Mas o que são células somáticas, professor? Ora, células somáticas são aquelas células que dão para a gente características independentes do sexo, tá? Como assim, professor? Características independentes do sexo. Então, vamos botar só aqui rapidinho. Características independente do sexo. Que são características independentes do sexo. Por exemplo, quantidade de olho. Se você é homem ou se você é mulher, o normal é que você tenha dois olhos. Número de braços. O normal é que você tenha dois braços, seja você homem ou seja você mulher. Perna. O normal é que você tenha duas pernas. Se você seja homem ou seja mulher, não interessa. Homens e mulheres têm duas pernas. Então, essas são características que são independentes do sexo, tá? Então, não importa se você é homem ou se você é mulher, você tem que ter aquela característica no mesmo número, formato, tamanho que uma outra pessoa de um sexo diferente, tá? Então, essas daí são características somáticas, elas não dependem do seu sexo, elas dependem apenas de você ter o cromossomo dizendo que aquela característica tem que ser daquele jeito, tá? Então, ela não envolve seus cromossomos sexuais, elas vão envolver seus cromossomos que são não sexuais, né? Os cromossomos normais, os 22 parezinhos lá bonitinhos, vão ter características somáticas, beleza? E a gente tem aqui as mutações que são germinativas. Essas mutações germinativas, elas vão afetam as células sexuais. Tá? Então, aqui, ó, uma mutação somática pode ser, por exemplo, uma célula da pele, uma célula do olho, uma célula da cabeça, uma célula do cérebro. Isso aí é uma mutação somática. Ela acontece em uma célula que não depende do nosso sexo, né? Já uma mutação germinativa, ela vai afetar uma célula sexual. Quais são as células sexuais? Ora, nos homens, as células sexuais são os espermatozoides. E nas mulheres, as células são os ovócitos, tá? Professor, mas não era o óvulo? Não, meu jovem gafanhoto. A mulher, o gameta da mulher, propriamente dito, são os ovócitos, e ainda digo mais, os ovócitos 2, tá? O óvulo só surge, né, depois que o espermatozoide entra dentro do ovócito 2, aí ele sofre uma divisão e se torna o óvulo. E logo em seguida ele já vai se transformar no zigoto, né? A fase de óvulo é uma coisa assim bem rápida, uma coisa bem efêmera, né? Ele já se torna logo o zigoto em seguida, tá? Então, se você não sabia disso aqui, se você não tem ideia do que eu estou falando disso aqui, por favor, procure uma aulinha, né? Muito importante que você saiba disso antes do Enem, uma aulinha chamada de gametogênese feminina, tá? Se você procurar aí, você vai encontrar bastante informação sobre gametogênese feminina. Tem vídeo, tem tudo.
Então, aproveite. Se você não sabia disso, dê uma olhadinha lá que você vai entender porque a gente fala que os gametas propriamente ditos são os ovócitos dos dois. Beleza. Então, a gente tem mutações que ocorrem nas células somáticas. Pessoal, nas células somáticas, as mutações elas vão causar uma mudança no fenótipo, tá? Então, uma mudança no genótipo de uma célula somática vai provocar uma mudança no fenótipo do indivíduo, tá? Então, assim, vamos aqui dar um exemplo da pele, né? O exemplo da pele que é bem clássico e bem fácil de você visualizar. Na pele. Na pele, a gente tem uma estrutura, né, que produz uma substância chamada de melanina. Beleza. Todo mundo tem esses melanócitos, né, que produzem a melanina. Algumas pessoas não vão ter a produção de melanina, né? Elas vão ser albinas. Elas não vão conseguir produzir a melanina, tá? Mas, assim, todas as pessoas que têm pigmentação na pele, elas vão possuir a melanina. Isso aí vai depender a sua coloração, né? A sua pigmentação vai depender da quantidade de melanina que está disponível lá no seu corpo. Então, se você tem muita melanina, o seu corpo, a sua cor vai ser mais escura. Se você tem pouca melanina, aí a sua cor vai ser um pouco mais clara, certo? Então, vamos pegar aqui. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que tem a pele bem clara, tá bom? Aí ela sofre uma mutação e aumenta a produção de melanina em uma determinada parte do corpo, tá? Então, a produção de melanina, ela vai aumentar em uma parte do corpo, não em toda, só em uma parte. Então, mudamos aqui o genótipo, tá? A gente mudou aqui o genótipo deste indivíduo, desta célula especificamente, desse conjunto de célula aqui. Então, fenotipicamente, o que é que pode acontecer? Vamos colocar aqui uma pessoinha, tá? Então, assim, ó, vamos supor que ocorreu aqui nesta parte aqui da pele. Então, vai surgir o quê? Vai surgir uma mancha mais escura, né? Como se fosse um sinal aqui, porque aumentou a produção de melanina neste local. Aí vamos supor que este indivíduo aqui, este senhorzinho aqui, né? Ele resolveu ter um filho, tá? Ele resolveu ter um filho com uma moça, e ele estava preocupado para saber se o filho dele ia nascer com essa mancha aqui, né? Pessoal, vamos lá. Se afetou uma célula somática, que ela não essa célula aqui ela vai dar características independentes do sexo, né? Essas células somáticas aqui, elas não vão passar as suas características para frente. Por quê? Porque quando ele for ter um filho, né, ele vai ter, através das suas células, germinativas, tá bom? Então, este indivíduo aqui, ele não vai ter a capacidade de passar esta característica, por quê? Porque ela está em uma célula somática, tá? Ela está em uma célula somática e não em uma célula germinativa. Então, quando este indivíduo tiver um filho, ele vai utilizar suas células germinativas e não células somáticas. Ah, professor, mas eu vi uma pessoa que tem um sinal de nascença e o filho dele nasceu com o mesmo sinal que ele. Sim, meu jovem gafanhoto. Por quê? Estava na célula somática, mas era um sinal de nascença, já estava no genótipo dele, não foi uma mutação que ele adquiriu ao longo da vida. Então, ele pode passar essa característica para frente, mas como nós estamos falando de mutações, tá? Se a mutação ocorrer em uma célula somática, ele não vai passar para frente. Então, evolutivamente, mutações em células somáticas são igual peito em homem, ou seja, inútil, não serve para nada. Por quê? Porque você não consegue passar para frente. E lembre, eu estou falando evolutivamente, tá? Essa mutação somática para esse indivíduo pode fazer toda a diferença na vida dele, como indivíduo, como população, não, tá?
como população só vai fazer alguma diferença se tiver nas suas células germinativas. Então, como que isso aqui acontece? Vamos supor que este mesmo indivíduo aqui, ele teve uma mutação nas suas células do testículo, tá? Lá nos testículos dele, ele sofreu uma mutação, beleza? Essa mutação aqui, ela alterou, sei lá, uma característica, né? Que deixava o filho dele anão, tá? Então, assim, se ele tiver um filho, existe chance dele passar esta célula que tem este gene mutante, tá? O gene que faz o filho dele ser anão. Então, se ele tiver um filho, existe a chance do filho dele nascer anão, tá bom? Então, assim, se as mutações ocorrerem nas células germinativas, no caso aqui dos homens, tem que ocorrer nos testículos e no caso das mulheres, tem que ocorrer nos ovários, tá? Então, se ocorrer nas células germinativas, aí a gente vai ter um problema, né? A gente vai ter o problema que vai estar, que ele pode passar essa característica para frente. Caso ocorra nas células somáticas, não tem essa chance de acontecer. Mas aí, professor, como é que ocorre essas mutações? Tipo, eu estou bem que eu posso sofrer uma mutação? Sim, você pode sofrer uma mutação. E existem alguns agentes que são chamados de agentes mutagênicos. Quais são os agentes que são considerados mutagênicos? Um dos fatores que são considerados mutagênicos, que é bem presente na nossa vida, é a temperatura, tá? A temperatura, ela pode ser um agente mutagênico, né? O calor, principalmente, ele pode atuar como um agente mutagênico. Ele pode alterar o nosso DNA, tá? Outra coisa que pode alterar o nosso DNA, substâncias químicas. Pessoal, se você consome, por exemplo, alimentos que possuem muitos corantes, né? Alguns corantes, eles podem servir como agentes mutagênicos. Então, se esse corante, por exemplo, atingir uma célula germinativa e ele causar uma mutação lá nas suas células germinativas, aí você tem chance de passar essa mutação para o seu filho, tá? Outro agente mutagênico, radiação. Quando você vai fazer raio-x, o cara não está todo coberto lá com aquela roupa de chumbo e tal, aquela coisa toda, porque ele está exposto por muito tempo à radiação, né? Então ele precisa se proteger para evitar que ele sofra mutações, tanto nas suas células somáticas como nas suas células germinativas, né? Algumas mutações, por exemplo, causadas por radiação em células somáticas, podem desencadear câncer, né? Ou a pessoa pode ter uma mutação e a célula começa a se dividir loucamente, se divide, e aí gera um tumor, né? E essa célula aí vai causar um câncer, beleza? Outra coisa que pode gerar, que é um agente mutagênico, né? Choques mecânicos também podem causar. Choques mecânicos. Por exemplo, se você pegar uma pancada na região dos testículos, aí todos os meninos agora vão fazer. Se você pegar uma pancada na região dos testículos ou uma menina pegar uma pancada na região dos ovários, pode ocasionar uma mutação, né? O choque, né, pode ocasionar uma mutação. Não o choque em si, né, mas o trauma gerado pelo choque pode causar uma mutação nessas células germinativas ou pode causar também nas células somáticas, beleza? Então, é assim que a gente divide as mutações em somáticas e germinativas. E aí a gente vai ver que existem basicamente três tipos de mutação genética, tá? A gente tem mutações que são genéticas e mutações que são cromossômicas. Deixa eu só ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. A página do livro é a página 46. Beleza. Então, ó, a gente tem dois tipinhos de mutação, tá? A gente tem
as mutações que são genéticas. Aí, pessoal, as mutações genéticas, elas são em um nível e as mutações cromossômicas, elas são em outro nível, tá? Que são esses níveis que eu estou falando aqui? As mutações genéticas, elas são no nível do gene, tá? Eu vou pegar o meu gene, né, que é o meu pedaço de DNA que é codificante, e vou causar uma alteração nele. E as mutações cromossômicas, elas vão ocorrer a nível de cromossomo, tá? Cromossomo já é o pedaço do DNA inteiro, né? Independente dele ser codificante ou não, a gente vai ter uma modificação aí. E as mutações cromossômicas, elas vão poder também ser de duas formas: mutações numéricas e mutações estruturais. A gente vai ver mais para frente as mutações cromossômicas. Agora vamos focar um pouquinho aqui nas mutações genéticas, tá? Que ocorrem a nível de gene. Pessoal, caso você não lembre, e aqui de novo, o primeiro ano vai bater na sua porta, e eu espero que você esteja aí para recebê-lo de braços abertos, ele vai ter vão ter as seguintes características. As mutações genéticas podem ocorrer por adição, elas podem ocorrer por deleção, ou elas podem ocorrer por substituição. Só subir um pouquinho aqui. Por substituição. Beleza. Então, ó, você que é uma pessoa que prestou muita atenção no que o seu professor dizia lá no primeiro ano do ensino médio, deve se lembrar que os nossos genes, eles são sequenciados em bases de nucleotídeos. Aí você está pensando assim: eita, o professor pensa que eu me lembro que é nucleotídeo. Eita, eu não me lembro não. Pois eu vou lembrar para você o que são nucleotídeos. Nucleotídeos são aquelas bases, né, nitrogenadas ligadas com uma pentose, né, o que é um açúcar, ou uma ribose, aliás, uma pentose e uma desoxirribose, ligados lá, né, para formar aquela cadeiazinha de DNA ou de RNA. Aí você está começando a se lembrar, né? Ah, o DNA, aquele que tem a fita dupla e tal, papapá. Beleza. Então, se você lembra mais ou menos disso aí, você vai lembrar disso aqui, ó. A gente tem a sequência, né? Com 4 tipos de bases nitrogenadas no DNA. A gente tem uma sequência que, por exemplo, tem uma adenina, timina, uma citosina, uma guanina. Aí a gente pode ter diversas repetições, né? Timina, adenina, citosina, guanina, adenina. Beleza. Vamos colocar só essa daqui para não ficar muito grande, tá? Aí você lembra, professor, mas o DNA, ele tem a fita dupla, ele não tem uma fita simples. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso complementar esta fita com as bases que são complementares de cada uma. A adenina, por exemplo, professor, ela se liga com quem? Ela se liga com a timina, certo? Então, a adenina se liga com a timina. A timina, obviamente, vai se ligar com a adenina. A citosina com a guanina com a citosina, a timina com a adenina, timina, guanina de novo, né? Citosina e timina. Essas daqui são as bases complementares da fita de DNA, certo? A gente tem aqui a fitinha indo no sentido 5 linhas, 3 linhas, né? E a fita que é complementar, ela vem aqui no sentido 3 linhas, 5 linhas, beleza? Então, se você se lembra disso, você está na frente de muita gente, tá bom? Se você não lembra, por favor, se lembre. Não esqueça. Não esqueça mais nunca disso aqui. Beleza? Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Ok. Então, o que é a mutação por adição? Ó, caso você também não se lembre da segunda parte disso aqui, a gente tem o, a leitura, né, desse DNA em trincas,
tá? Então, eu leio aqui, ó, de 3 em 3. A cada 3 basezinhas aqui, eu vou gerar um aminoácido, né? Eu vou gerar um aminoácido. E aí a gente vai converter isso aqui em uma fita de RNA para olhar lá no código genético para ver qual aminoácido que vai ser formado. Beleza, isso aqui você se lembra, certamente, se você já viu isso na vida, você lembra pelo menos um pouco disso aqui. Acontece que, se por um acaso eu adicionar uma base nitrogenada aqui, né? Se eu adicionar um par de base nitrogenada aqui, entre esse T e esse A, e aqui no caso vou adicionar um G, né? Porque a citosina se liga com a guanina, eu vou alterar essa sequência, né? Essa sequência agora não vai ser mais A, C, C, ela vai ser C, A, C, né? Porque eu vou ler a trinca que está aqui para frente, né? E aí agora eu não vou ler mais GA alguma coisa, né? Porque essa aqui continua. Eu vou ler CGA. Então eu alterei aí dois aminoácidos, pelo menos, tem dois aminoácidos alterados. Pessoal, se um aminoácido em uma cadeia já altera completamente a proteína, imagina se eu alterar 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos. Eu vou ter uma sequência mutante muito diferente da sequência original. E aí, o que é que vai acontecer nessa mudança? As proteínas, elas são estruturais. Se eu modificar o meu genótipo, eu vou modificar o meu fenótipo. Opa, então é assim, professor, que surgem as variabilidades através da mutação? É exatamente assim. Quando eu mudo uma sequenciazinha lá no meu genótipo, eu vou alterar o meu fenótipo completamente, beleza? Então, essa daí é a mutação por adição, certo? Eu vou adicionar uma característica dentro desta sequência, certo? Eu vou adicionar um par de bases, né? E eu vou modificar. Claro que muitas vezes a adição de um par de bases, né? Ele não vai alterar tanto, né? Às vezes eu adiciono um par de bases e a sequência continua a mesma, né? Porque você lembra que o código ele é redundante. Às vezes, mais de uma trinca vai codificar o mesmo aminoácido, né? Eu tenho trincas diferentes codificando o mesmo aminoácido. Então, a gente pode acontecer isso, né? E quando isso acontecer, aí é uma mutação que vai ser irrelevante, né? Ela vai continuar produzindo a mesma característica, só vai ter aí uma diferençazinha genética pequena, mas ela vai continuar exibindo as mesmas características. No caso, eu vou tentar pegar aqui a mesma sequência para a gente dar o exemplo da deleção, tá? Vamos ver se ele aceita eu pegar isso aqui sem pegar o nome adição. Acho que ele foi, né? Beleza, foi. Então, eu vou colocar isso aqui na parte aqui de deleção. Massa. Então, pessoal, continua valendo a mesma coisa, né? Continua valendo as mesmas trincas. Se eu tiver aqui, for selecionar, eu vou selecionar de 3 em 3. O que acontece na deleção? Na deleção, eu vou apagar, né? Eu vou deletar um par de bases, né? Então, agora, em vez de eu colocar essa sequência aqui, em vez de eu colocar essa sequência, eu vou colocar esta outra, né? Ó, tem alguém falando aí, hein? Foi mal, professor. Tá É um bom. colega meu. Tá. Aí, em vez de eu ter essa sequência aqui, né? Em vez de eu ter GTT, agora eu vou ter GTA, tá? Então, a gente vai ter aqui uma mutação por deleção. Pessoal, normalmente mutações por deleção, quando elas não ocorrem em múltiplos de três, né? Quando eu não deleto, por exemplo, três pares de bases, ou seis pares de bases, ou nove pares de bases, elas vão provocar problemas graves, né? Porque ela vai alterar bastante o código genético, não, ela vai alterar bastante a sequência final, tá? E aí vai rolar um probleminha aí nessa parte aí. Beleza, essa daí é a por deleção. E a por substituição, ela acontece assim, ó.
Vamos pôr ela mais para cá. Aqui embaixo. Por substituição, eu vou pegar esta sequência aqui. Ó, eu vou tirar aqui esse A e esse T. Ver se eu consigo apagar ele aqui assim. Opa, não quero apagar tudo. Ó, eu vou substituir esse A e esse T, por exemplo, por um C e um G, né? Então, ó, agora eu vou ter uma nova sequência, né? Antes eu tinha ACC, agora eu tenho CCC, certo? Então, ó, isso aqui pode codificar um outro aminoácido diferente do que era codificado antes. Então, aqui eu também tenho uma mutação por substituição. No caso aqui, eu não vou alterar talvez as demais, né? Eu não vou alterar as demais. Por quê? Porque eu não adicionei nada aqui na sequência das demais, continua a mesma, que eu vou alterar apenas um, uma trinca, né? Só uma trincazinha, tá? Beleza. Então, se eu alterei só uma trinca, não, talvez não tenha tanto problema. A menos que eu transforme isso aqui em um stop codon, né? Aí eu vou parar de sequenciar essa proteína e ela vai ficar incompleta, né? Aí seria um problema. Mas, normalmente, as mutações por substituição, elas não são tão degradantes como as por adição e por deleção. Beleza? Então, essa é basicamente aí as mutações, tá? Então, no livro de vocês, a mutação por adição, ela tá chamada de mutação por inserção, mas é a mesmíssima coisa, tá bom? O mesmo conceito. Só, só muda o nome. Alguém tá falando, a Bárbara tá falando aqui que a internet dela caiu. Ok. Então, pessoal, por último, a gente tem as mutações cromossômicas, tá? As mutações cromossômicas, eu vou fazer o seguinte, tô achando que a gente já viu muita coisa, né? A gente vai acabar acabando esse capítulo na próxima aula. Então, eu vou fazer assim. Eu vou parar aqui, tá? E na próxima aula a gente vê a parte de mutações cromossômicas e a gente responde exercícios na quinta-feira, beleza? E aí depois a gente vê a parte de genética de população, que é uma parte assim, bem simples em relação ao que a gente já viu antes, né? Tem um pouquinho de matemática, mas é uma coisa bem básica mesmo. Mais básico do que linkage, né? Acho que linkage é um pouquinho mais difícil do que genética de população, mas vai ser bem tranquilo, beleza? Então, qualquer coisa, vocês me procurem e aí a gente vai se entendendo aí ao longo da semana, beleza? Então, até a próxima, pessoal. Tchau!